Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Chegando no planeta C56, temperatura extremamente alta, 0% de água. Planeta D564, sem rastro de terra, tempestade de pó de magnésio. A gente vive buscando em outros planetas o que não valorizamos no nosso. Por isso, o Mercado Livre criou uma nova seção, só com produtos sustentáveis. Porque comprar de forma consciente é cuidar do futuro. Mercado Livre, o melhor tá chegando. A moda muda todos os dias, assim como nós. E já que é para se reinventar, por que não começar pelo seu estilo? Repensar a moda, a atitude, o planeta. Isso é Rê. Olá, gente. Boa tarde. Bem-vindos à quarta edição do Brasil Eco Fashion Week. A gente vai começar agora o início do painel Design Universal e Acessível na Modelagem. Eu sou a Luísa Tamashiro, do Relab Criativo e colaboradora geral do Brasil Eco Fashion Week. Vou começar fazendo a minha audiodescrição aqui. Então, sou a Luísa, tenho 33 anos, sou descendente de japonesa indígena, me identifico muito mais com a cultura indígena, eu tenho a pele amarela, 1,57 de altura, cabelos na altura dos ombros que hoje estão presos aqui no rabo de cavalo, eles são pretos e lisos, tenho uma franja que está acima das sobrancelhas, eu tenho o nariz mais grosso, os olhos pretos, os lábios finos, que hoje está com batom vermelho cereja, meu rosto é mais arredondado, estou com um brinco de tipo pena de borracha orgânica na orelha do lado direito, ele é da cor bege, estou com fone branco nos ouvidos, estou usando uma camisa de manga curta, preta, que tem detalhes na gola e nas mangas de bolinhas brancas. E hoje a gente vai conversar com as seguintes convidadas. Vou ler aqui rapidamente uma apresentação sobre as nossas convidadas aqui. A Alessandra Valois, que estudou modelagem, mulagem plana, estudou moulagem e modelagem plana, planejamento e controle de produção, PCP, orientou laboratórios para desenvolvimento de roupas para as pessoas com deficiência, participou de grupos de estudo com foco na produção sem lixo, diretora criativa da Ale Valois, incorporadora do Slow Fashion, unindo a mão de obra de populações vulneráveis através de projetos de capacitação, integrante dos grupos de trabalho de moda e consultora de moda e sustentabilidade do Relab Criativo, e da nossa Soma Multiplica, com foco nos sertões nordestinos. Temos também a Liana Aires, que se especializou em moda plus size na Parsons, de New Schools, em Nova York. Atuou como professora e pesquisadora visitante, é organizadora do evento Mais Fashion, Fórum sobre Moda Plus Size e Diversidade, realizado em São Paulo em 2016 e 2018, e do Everybody's, evento sobre moda plus size, realizado pela Parsons em Nova York em 2018. Atua como docente em cursos de graduação e pós-graduação Lato Sensu em São Paulo e Teresina. E no mercado, a Eliana tem mais de 10 anos de experiência profissional com atuação na área de visual merchandising, marketing e consultoria para marcas de moda.
Temos também com a gente a Carolina Franco, que é especialista em marketing de gestão estratégica e em planejamento de gestão cultural, é responsável pelo marketing e relacionamento da empresa Corte Centesimal. Ela atua em defesa da valorização do ofício de modelistas e costureiras, na conscientização da importância da modelagem de roupas dentro do processo de criação do vestuário. É colaboradora dos grupos de trabalho do Relab Criativo. Temos também a Lilian Marino, que é pesquisadora, consultora têxtil e moda, de tendências futuras, comportamento do consumidor, economia circular. Ela tem mais de 18 anos de experiência na indústria têxtil e de moda, e ela é coordenadora e consultora do Relab Criativo. Ela tem interesse nas complexidades e oportunidades do desenvolvimento humano, em suas diversidades e conexões que elevam e respeitam a natureza. Bom, agora eu vou falar só rapidamente dessa introdução que a gente fez aqui, de quando eu fiz a minha apresentação, de fazer essa descrição que eu fiz, que eu gosto muito sempre de chamar a atenção quando a gente participa dos eventos, da importância da gente se inscrever, e lembrar que nem todo mundo tem o mesmo repertório, né? E lembrar que não é só o visual que tem que chegar, e por isso a descrição, para a gente poder principalmente chegar para as pessoas cegas e com baixa visão, e também essa descrição ela é uma forma de nós nos autoafirmarmos quem nós somos por nós mesmos, né? E rompemos com as barreiras dos estereótipos do que as pessoas acham que somos ou não, né? Então, eu queria chamar muito atenção para essa importância. E aí a gente vai iniciar aqui, então, a nossa primeira rodada, né? E vou chamar cada uma para contar um pouco sobre a sua área de atuação profissional, né? E como ela se conecta com o desenvolvimento de produtos de moda, né? Então, eu começo chamando a Alessandra Valois para contar um pouquinho aqui para a gente. Oi, Lu. Oi, todo mundo. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Eu vou contar para vocês a minha trajetória sobre desenvolvimento de modelagem, sempre muito foco em vestir com conforto todos os corpos. E hoje eu tenho mais ou menos uns 15 anos assim de uma experiência profissional assumida, mas essa pesquisa se deu ao longo da minha vida por uma dificuldade minha com vestir, com a falta de roupas que eu pudesse vestir e falar assim, que delícia vestir isso, e não pensar que eu precisava mudar o meu corpo para vestir. Então, eu venho de uma família eu sou descendente de bolivianas, né? Tenho uma família com com uma infinidade grande de pessoas. Eu tenho 50 anos e posso fazer agora? Ou para tudo? E com costureiras, né? Por isso que eu tenho essa aparência de cabelos pretos, lisos, longos. Eu gosto desse estilo boliviana. E eu vou aproveitar e me apresentar a minha aparência e aonde eu estou. Eu sou morena clara de pele, tenho sardas, sou de óculos de gatinho aro preto. Como eu disse, eu tenho 50 anos. Estou no meu ateliê, eu trabalho em casa. Atrás de mim tem uma estante de ferro com várias coisas do meu trabalho, a minha manequim de mulagem. Estou com um fone branco sem fio, com um colarzinho preto fino de amarrar, uma camisa bege. É isso, na apresentação. E sobre a minha vida profissional, eu estudei psicologia, e dentro da psicologia eu sempre participei de muitos grupos de estudo relacionados à arte, desenvolvimento de produtos até com
com grupos a partir do que seria lixo, a partir do que era descartado, e sempre estudando corte, costura e modelagem, paralelamente à minha vida acadêmica. Aí, em alguns momentos, eu comecei a aplicar a modelagem em alguns estudos nesses grupos de estágio, de faculdade, e foi muito legal, foi muito interessante, porque saíram coisas muito impressionantes. Nisso eu estudei moulage, no moulage eu descobri que eu poderia trabalhar a forma do corpo de uma maneira mais feliz para quem fosse vestir. Fiz vários laboratórios com cadeirantes, com pessoas gordas, com pessoas cegas. Estudei modelagem plana, estudei modelagem japonesa, russa, e comecei a passear por vários países para estudar como que cada um estruturava a modelagem dos corpos, e também como cada país se preocupa também em desenvolver um aproveitamento máximo de todo o material utilizado, e como a gente não tem essa cultura no Brasil. E o desenvolvimento das minhas peças tem o tempo inteiro esse viés, que é o propósito de diminuir a quantidade de resíduo, aproveitar o resíduo ao máximo. Hoje eu tenho peças que eu consigo aproveitar 100%, a quantidade de resíduo deve ser 1%, assim, falando de linhas, fiapos, retalhos, mas eu consigo aproveitar basicamente tudo, criando outros produtos. E hoje também eu consigo vestir uma quantidade de tipos, né, de corpos, de formas, de alturas, tanto pequenas como altas, tanto mais gordas como mais magrinhas, cada vez maior. Então, é um caminho que eu venho trilhando, e eu acho que eu estou conseguindo atingir esse objetivo a cada dia. Eu participo hoje do Relab, que é um laboratório maravilhoso para mim, que me enriquece todos os dias e me dá também muita vontade de continuar esse trabalho, porque, né, somos um grupo maravilhoso. É isso. Obrigada, Ale. Passo agora a palavra para a Liana, contar um pouco para ela como a trajetória profissional dela se conecta com o desenvolvimento de produtos de moda. Tá sem som. Olá, Luísa. Meu nome é Aliana Barbosa Ares, eu tenho 37 anos, fazendo minha autodescrição. Eu tenho uma descendência majoritariamente branca, mas também tenho certeza, porque existem muitas dúvidas quanto à raiz genealógica da minha família, poucos registros, mas eu tenho certeza que há, como todo brasileiro, miscigenação com negro, principalmente, indígena, sim, até pelo nome dos meus antepassados, todos de origem tupi. Tenho a cor da pele, é um branco de fundo amarelado, eu diria. Tenho 1,60 m, sou baixinha, gorda, sim, me reconheço como gorda, isso é muito importante. Tenho um formato de corpo ovalado, mas eu tenho a perna mais curta que o tronco. Tenho um cabelo encaracolado, coisa que eu alisei por muito tempo da minha vida, e agora estou fazendo a recuperação dos meus cachos, né? Um processo. Então, processo de se aceitar gorda, de se aceitar cacheada, eu estou passando por todos esses. Tenho uma sobrancelha bem arqueada, minha cor dos olhos é castanho, minha boca, eu diria que é carnuda, torneada, tenho um nariz afilado, tenho um rosto oval, estou usando um brinco de strass, né? Estou usando aqui um fone preto, minha blusa é de malho no tom fúcsia, que eu adoro, que é o mesmo tom do batom que eu estou usando, e estou usando um blazerzinho tipo pijama aqui, listrado, branco com azul. É isso. Então, só pela minha autodescrição, eu já posso contar um pouco da minha história de vida, sempre tive uma questão corporal, claro. Mas, por incrível que pareça, só ao longo do doutorado isso se tornou um tema para mim de trabalho. Até então eu era uma visual merchandise, uma pessoa que trabalha com marketing, que fiz moda. Quando eu fiz moda eu ainda estava numa fase
tomando remédio para emagrecer, então eu ainda era gorda, eu ainda era magra, eu realmente só fiquei gorda, me aceitei e estou gorda, porque até então a luta contra a balança é de uns 10 anos para cá, né? Eu estou me deixando ser gorda, porque antes eu vivia num processo de tomar todos os remédios possíveis e tentar todas as dietas possíveis para me enquadrar num padrão corporal que obviamente não era o meu. Sou considerada uma gorda magra, gorda menor, como a gente chama dentro da comunidade das pessoas que estão no movimento de ativismo corporal gordo. Mas eu sei que para a moda eu sou uma gorda gigantesca, né? Então existe uma distorção de padrões enorme. E eu sempre trabalhei com moda e sempre me senti excluída nesse meio pelo meu peso, mas até então ele não era uma profissão, um modo de vida. Até que em 2015 eu fui fazer o doutorado, né? Já estava desenvolvendo na carreira acadêmica, ao lado do mercado profissional de trabalho, que era algo que eu amava, e eu queria cada vez mais ser uma docente, então eu fui fazer doutorado. No mestrado eu tive um tema ligado ao mercado, mas no doutorado eu queria algo que falasse sobre mim. E aí foi quando começavam a surgir de um modo muito tímido a nível Brasil, mas mundialmente já proliferado, esses movimentos de aceitação do corpo. E eu decidi que queria estudar o mercado plus size, por que não estudar a minha dificuldade de encontrar roupa? Sou do Nordeste, sempre que fui morar em São Paulo tive dificuldades nas épocas de frio, embora não seja um frio tão severo, mas eu morei também durante um período no Canadá, e sempre a grande dificuldade era encontrar casacos de frio que coubessem no meu braço é bem grosso. Então eu ficava me questionando, por que a moda, um mercado, uma instância do capitalismo, que visa o lucro, cujo objetivo final é o lucro, né? A gente fala tanto do capitalismo voraz, do lucro, e aí a moda nega um potencial enorme de um público enorme. Então essa foi a pesquisa que ficou rondando na minha cabeça, que não conseguia sair. Era esse o questionamento que eu me fazia. Como a moda, uma instância do capitalismo, nega o potencial de consumo de um mercado e se nega a oferecer peças para um consumidor real que existe, né? Então, será que o preconceito é maior que o capitalismo, né? Então, e esse foi o tema que eu pesquisei. Infelizmente, eu constatei que em muitos casos, sim, o preconceito permeia todo o mercado de moda e travou o desenvolvimento desse mercado, não só aqui no Brasil, como a nível mundial, né? Embora nos Estados Unidos, onde eu tive a oportunidade de estudar, eu fiz metade do doutorado na SPM em São Paulo, outra metade na Parsons, em Nova York. Embora lá eu tenha encontrado um mercado mais avançado, ainda é extremamente problemático e extremamente pouco avançado perto do mercado tradicional. E, infelizmente, foi o preconceito que eu consegui enxergar observando toda a cadeia, desde a produção até a distribuição chegada no consumidor. E levantando essa bandeira do body positive, do movimento de ativismo gordo, que eu estou aqui representando e trabalhando principalmente na comunicação de moda plus size. Obrigada. Obrigada, Liana. Agora eu passo a palavra para a Carolina, para ela trazer um pouco dessa sua trajetória profissional e como ela se conecta com o desenvolvimento do produto de moda. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Carolina, eu sou mineira da cidade de Belo Horizonte, sou uma mulher branca, sou descendente de irlandeses, escoceses e portugueses. Eu tenho 1,50 de altura, eu estou um pouco acima do meu peso para minha condição física, estou com 56 quilos, tenho cabelo castanho claro, meio ondulado, um pouco abaixo dos ombros, tenho os olhos castanhos claro para escuro, nariz fino, o rosto está mais arredondado, boca fina. Eu estou usando óculos quadrado, fone de ouvido branco e uso um brinco dourado. Eu estou usando uma blusa preta com decote V e um casaqueto azul marinho, que fui eu que fiz. Bom, a minha formação profissional ela não é na área de moda. Eu sou formada em marketing, eu tenho uma especialização em planejamento e gestão cultural pela PUC Minas, outra especialização em gestão estratégica e marketing pela Fundação Dom Cabral. Há 10 anos eu assumi junto com a minha mãe e a minha tia a empresa criada pelos meus bisavós, chama Corte Centesimal, que é uma tradicional empresa mineira na área de modelagem de roupas. Eu sou a 4ª geração nessa história. Bom, antes de eu dar continuidade à questão profissional, eu vou falar um pouco sobre a minha condição, a minha saúde.
Eu tenho uma doença rara, uma doença genética chamada osteogênese imperfeita, mais conhecida como a doença dos ossos de vidro. A osteogênese, ela tem 4 tipos oficiais que são reconhecidos pela literatura médica. O tipo 1, que é um tipo mais leve, o tipo 2, que é o letal, o tipo 3, que é extremamente grave e acho que é o mais comum de se ver, e o tipo 4, que é o meu, que causa até um certo estranhamento, que vai de leve até um agravamento, que é a curvatura dos ossos longos. Por causa da OI, eu já quebrei mais de 50 vezes e já passei por 14 cirurgias ortopédicas, para correções e devido a fraturas. O meu caso pode ser considerado, como eu falei, um caso mais leve quando se compara aos casos mais graves da doença. As fraturas constantes costumam deixar várias sequelas e deformações no corpo, como membros mais encurtados, baixa estatura, dificuldade de locomoção. A maioria das pessoas que têm a forma mais grave da osteogênese costuma usar cadeira de rodas, mas também tem casos de pessoas que usam muleta e bengala e andador. E é muito característico a baixa estatura. Eu costumo falar também que conheço os dois lados da moeda. Eu sei o que é ficar numa cadeira de rodas e também já tive que reaprender a andar diversas vezes. A minha última fratura, por exemplo, foi no dia 24 de setembro do ano passado. Eu quebrei o meu fêmur direito e tive que passar por outra cirurgia, mais uma, para coleção, para colocação de haste no osso e mais alguns parafusos. De uma coisa, ninguém vai poder dizer que eu tenho um parafuso a menos, isso eu estou certa. Bom, da cintura para baixo, eu tenho metais em todos os ossos do meu corpo, das minhas pernas. E, como diz o meu pai, eu sou a mulher biônica. Se contasse ponto para o currículo, eu estava feita. Sim, eu passei por muitas dificuldades na minha vida, mas eu tenho consciência que eu sou muito privilegiada, mesmo com todas as minhas limitações e dificuldades. Logo depois que eu me formei, eu descobri que eu estava com um problema muito sério nas 2 pernas e precisei ficar praticamente 3 anos parada. Depois, eu comecei a minha trajetória profissional numa importante instituição de ensino em Belo Horizonte, onde eu tive a sorte de colocar todo o meu conhecimento teórico em prática. Passei por uma agência de comunicação, até que em 2010, minha avó estava fazendo 80 anos, e a minha mãe me convocou para me juntar a ela, a minha tia, na condução da empresa que foi criada pelos meus bisavós. E a empresa, como eu falei, chama Corte Centesimal, é uma empresa mineira, uma tradicional empresa mineira no setor de modelagem de roupas. E a empresa nasceu a partir da criação de um método de modelagem, chama Método de Corte Centesimal, que é um método que foi criado pelos meus bisavós em 1934. A história é um pouco comprida, mas eu vou tentar resumir basicamente o que significa o método. A grande característica do centesimal é que ele trabalha com medidas personalizadas, ele trabalha com um sistema de escalas. Com o centesimal, você vai construir cada molde com as suas medidas. Quando você termina de fazer o desenho do molde, você tem um molde ideal, ou seja, um molde certo na medida da pessoa. E depois você vai fazer as demais interpretações dos outros modelos em cima desse molde básico. Quando você termina de fazer, ele está tão perfeito que até prescinde de provas. O centesimal se caracteriza muito pela sua exatidão. Com o uso dessas escalas do centesimal, fica tudo mais simples, porque são eliminados cálculos aritméticos e a necessidade de consulta em tabelas. As proporções, elas são mantidas automaticamente, ele respeita as proporções do seu corpo. A gente pode fazer a mesma roupa, mas cada um dos moldes vai seguir as suas próprias medidas, e não uma medida estabelecida por uma tabela. Bom, eu cresci vendo a minha mãe e a minha avó costurar. Quando eu assumi, o universo da costura sempre fez parte da minha vida. Quando eu assumi a empresa, né, junto com elas, eu sabia muito bem a teoria. De início, eu peguei e fui trabalhar e chegou num momento que eu falei, não, ok, eu sei a teoria muito bem, mas eu preciso aprender. Porque eu falo que eu cresci com a minha mãe, acostumada a minha mãe fazer as roupas para mim, ou a minha avó. Mas aí chegou no momento que eu falei, não, eu quero aprender, eu quero colocar a mão na massa, isso é diferente. E aí, quando eu comecei a aprender o centesimal, eu comecei também a analisar o método em relação às características do meu corpo. E para mim foi uma grande conquista aprender. Acho que não tem nada mais sustentável do que você aprender a fazer suas próprias roupas também, né?
Como eu falei, para mim foi muito interessante, porque eu fui adaptando o centesimal às características do meu corpo. Eu tenho uma escoliose que me incomoda muito, o excesso de tecido nas costas. O meu corpo, uma das características da osteogênese, a gente tem uma caixa torácica maior, eu tenho o meu tronco é curto. Então, eu fui no momento de fazer o molde, de entender, eu fui também entendendo o meu próprio corpo. Eu tenho o braço mais gordo também. E aí eu percebi que até nisso os meus bisavós foram geniais na criação do método, porque eles criaram, eu nem sei se eles tinham ideia do que eles estavam criando na época, porque eles criaram um método de modelagem que se adapta ao corpo das pessoas. Porque não são as pessoas que precisam se adaptar a um método de modelagem. No caso do centesimal, é o método que se adapta a cada pessoa, né? E não a pessoa que tem que se encaixar num padrão, num método, numa tabela de medidas. É isso. Obrigada, Carol, por trazer toda essa seu conhecimento, sua experiência. É muito importante ter você aqui com a gente também. Queria passar a palavra para a Lilian agora, contar um pouco de como a sua trajetória profissional se conecta com o desenvolvimento de produtos de moda. Olá, todo mundo. Muito obrigada pelo convite, Lu. Bom, meu nome é Lilian, tenho 40 anos, eu tenho 1,72 m, eu sou descendente de italianos e tchecos, tenho a pele branca com sardas, cabelos ondulados, meio ruivo, meio loiro, ele é bem longo, bate na cintura, mas no momento está preso no rabo de cavalo, e eu tenho o rosto meio oval, olhos verdes, no momento estou usando um brinco longo, num formato de losango, e uma blusa cinza escura de manga comprida, e alguns anéis na mão. E esqueci de falar que eu estou usando um óculos também de armação arredondada e um fone de ouvido com fio branco. Bom, a minha trajetória, ela iniciou com design mesmo. Eu fui designer pelos primeiros anos da minha atuação. Eu tive um foco maior na moda casual e principalmente no jeanswear, tanto para masculino quanto feminino. E com isso eu fui aprendendo a entender essas particularidades mesmo da questão da matéria-prima, de como iniciar uma pesquisa de design, como é que faz uma ficha técnica. Então, todo esse processo que vem mesmo do produtivo, né? Você idealizar, né, desde o conceito e trazer isso, vai passando por toda a cadeia até chegar ali no final, na ponta, que tem o visual merchandising, tem a produção do catálogo, a sessão de fotos para campanhas ou para marketing. E eu cheguei a desenvolver até em um breve período até aviamentos, né? Porque o jeanswear, na época que eu trabalhava, ele era muito atrelado com aviamentos, com etiquetas, botões, rebites. Então, toda essa parte a gente fazia para formar também o branding de cada marca. Eu trabalhei para várias marcas diferentes, principalmente marcas que estão no sul do Brasil. Depois eu passei a atuar numa multinacional, então tive uma dimensão maior de volumes, né, que outros tipos de compras, de volumes, de proporção Brasil, que era uma coisa bem nova para mim, e onde eu tive a oportunidade também de fazer uma imersão em Leicester, aqui no Reino Unido, e eu realmente achei que foi muito interessante para mim essa integração de visão, né, de você sair do país e olhar ele de fora e falar: "Poxa, meu país é assim", né, porque quando eu fui fazer essa imersão, eu tive que fazer uma apresentação para o time lá fora e tive que mostrar para eles como que cada região do Brasil funcionava. Então foi a primeira vez que eu me aprofundei em pensar em regiões do Brasil, em preferências das regiões, as particularidades até do corpo, né? Questões de cores, preferências realmente muito diferentes. E, bom, depois, resumindo um pouco, eu acabei migrando dessa atuação de designer mais para o começo da cadeia, onde estão os tecidos e fios. Então, eu fiquei
por muitos anos trabalhando numa empresa que vende tecidos, também para o Brasil inteiro, então continuei esse estudo das particularidades das regiões do Brasil, viajando pelo país para fazer apresentações bem direcionadas para os clientes, entendendo com os representantes locais o que eram esses desejos de consumo do local. Então, foi uma experiência maravilhosa e que assim me ensinou muito a entender, né? E eu já tinha esse lado do designer, então para mim era muito fácil entender o que o designer queria quando eu estava na posição de vender uma matéria-prima, né? E nessa empresa eu estava no time de marketing de produto, então eu fui também migrando um pouquinho mais, saí totalmente assim de design, apesar de ter que entender de design, e para essa parte mais da comunicação, da promoção do produto, né? Então, a minha parte era muito o comecinho, a pesquisa, onde nasce, assim, qual que vai ser o fio e qual que vai ser os tecidos e o que fazer com esses tecidos, né, para poder promovê-los para o mercado. E depois essa parte que você já entende o que virou com essa matéria-prima, né? Quando você vende o tecido, o cliente comprou, produziu a coleção, como é que chegou no mercado? Como que foi aceito isso? Né? Então, era realmente uma visão um pouco mais holística, assim, da atuação têxtil como um todo. E, atualmente, eu estou morando em Londres, já tem 7 anos que eu estou aqui. Desde o começo, a pesquisa estava aí permeando todo o meu trabalho e a pesquisa, de fato, é a minha paixão. Então, recentemente, eu comecei a me aprofundar mais com essas questões da circularidade, né, da sustentabilidade, e nesse ano tive a oportunidade aí de participar do time do Relab Criativo, que eu estou muito feliz de participar desse estudo, que é um olhar muito novo e necessário que a gente está precisando até normatizar isso, né? Uma coisa que a gente precisa trazer essa acessibilidade, essa visão para os designers, para que eles possam realmente englobar o máximo aí possível de corpos diferentes, e principalmente no Brasil, né? Que é um país tão miscigenado, que tem diferentes proporções aí por todos os lados. Então, acho que é esse o resuminho aí da minha atuação. Obrigada. Obrigada, Lilian. Obrigada pela fala de todas. Vamos partir agora para a nossa segunda rodada, né? A pergunta que eu tenho para vocês é: o que vocês veem na tecnologia como complemento ao trabalho com modelagem e desenvolvimento de produto? E aí eu começo passando a palavra para a Lê. A Lê, com você. Bom, no desenvolvimento de modelagem, eu sou bem analógica, que é o meu foco, né? Eu adoro o desenvolvimento de modelagem. E, Carolina, eu morei em Belo Horizonte e fiz mulagem com a Júnia Machado, e então a gente fazia a planificação no centesimal. Então, eu gosto muito do desenvolvimento da modelagem, de tudo isso, né, que nós falamos aqui, que eu acho que é um interesse que temos em comum no analógico. Eu não gosto de softwares para desenvolvimento de modelagem, né? Estou falando a partir do meu olhar, porque eu acho que tem diversas coisas maravilhosas para a tecnologia. O que algumas vezes eu faço como é que fala? Copiar o meu molde para o software para otimizar o corte. E dessa forma eu tenho, assim, os encaixes ficam muito mais próximos, muito mais perfeitos, mas o desenvolvimento de modelagem não. E hoje eu sei que a gente tem muitos, né, maravilhosos, interessantíssimos, inclusive para fazer as ampliações, são coisas muito legais, mas eu também não gosto muito, até das ampliações, eu gosto das ampliações feitas à mão, e eu trabalhei oferecendo esse desenvolvimento para muitas marcas durante muito tempo. Então, quando os grupos chegaram, pessoas que tinham, às vezes, faziam só modelagem,
eu oferecia um pacote que ia desde dos croquis, as pesquisas, até a peça piloto pronta, com todas as fichas técnicas e tudo mais. Então, muitas pessoas foram mandadas embora, substituídas pelos softwares, enfim, eu não gosto muito para o desenvolvimento de modelagem. Porém, eu uso a tecnologia, como eu falei, para otimizar o corte das minhas peças e para o cálculo de absolutamente tudo que eu preciso no PCP, que é no planejamento e o controle de produção. Então, eu acho é uma questão de visão também, né? E, por exemplo, o plus size, que é pede curvas, às vezes, diferentes do padrão de um software de desenvolvimento de modelagem, eu acho que perde, porque ele amplia a roupa para ela ficar grandona e não para ela encaixar no corpo da pessoa. Então, eu não gosto. Eu gosto que a roupa se encaixe, né? Que é o que a Carol falou. Eu gosto. Então, por exemplo, uma pessoa gorda, ela precisa de né? Uma medida de curvas, de cavas, né? De ganchos específica, e não que seja gigante necessariamente. Né? Não, então, e aí a roupa pode até ser grande, mas ela não se encaixa. Então, eu acho que a tecnologia ela tem que ser muito pensada, muito bem analisada por quem conhece modelagem na hora de desenvolver uma roupa e para quem você está desenvolvendo, para que tipo de corpo você está desenvolvendo. E aí você acaba caindo no pensamento analógico mesmo, porque precisa ter um pensamento, precisa ter um foco, precisa ter um caminho para fazer isso. Então, no desenvolvimento de modelagem, eu sou analógica. Obrigada, Lê. Agora eu passo a palavra para a Liana, para ela trazer um pouco da opinião dela, de como que ela vê a tecnologia como complemento ao trabalho de modelagem e desenvolvimento de produto, ou não, né? Olá, Luísa. Então, eu concordo com a Lê. Eu acho que, que, na verdade, esse olhar que finalmente as marcas estão dando para a diversidade, e aí eu falo do corpo gordo, que é a minha especialidade de estudo, e aí eu falo do deficiente físico, enfim, diversos outros tipos de diversidade. Eu acho que esses corpos foram esquecidos, e agora é o momento de olhar para eles intimamente. E a tecnologia analógica que vai conseguir exatamente dar para ele o que ele precisa, porque ele não teve isso antes, entendeu? A modelagem específica. Só que assim, eu vejo a tecnologia auxiliando, não realmente no desenvolvimento de produto modelagem, que eu concordo totalmente que tem que ser analógico, tem que ser cada vez mais personalizado. Mas eu acho que pode ajudar nas tecnologias que cada vez estão sendo mais desenvolvidas, de escaneamento do corpo, né? Porque muitos lojistas acham, vou fazer plus size, por exemplo, agora porque está dando certo, está dando dinheiro, e aí é só aumentar a numeração. Esquecem de observar que existe uma anatomia específica desse corpo, que ele tem questões específicas. A gente transpira mais, a gente tem dobrinhas no corpo, a gente tem a necessidade de ter um tecido mais maleável ali para lidar. E aí eu acho que os tecidos inteligentes também, lá nos Estados Unidos eu vi algumas marcas autorais, como a Sea Rose Go, e mesmo um case de sucesso como a Universal Standards, que elas estão usando tecnologia de moda fitness para aplicar em tecido plano até, muitas, né? Tecnologia Coolmax, Dry, que exatamente são ideais para, por exemplo, corpos gordos, né? Corpos deficientes também, que tem a pele mais fina. Se você for parar para pensar, porque essas tecnologias ajudam a transpirar menos, deixam o ar entrar mais. Então, a questão da tecnologia é importante para o desenvolvimento de produto e para o escaneamento do corpo, que eu andei lendo que agora até no celular a gente vai poder escanear. Já pensou? A gente poder ter um escaneamento de corpo preciso, 3D, e enviar isso para o modelista, ele vai poder fazer uma molagem sem precisar praticamente, né, vamos dizer, num futuro mais distante, tá com o cliente ali na loja. Então, é o analógico junto com o digital. Eu acredito nesse hibridismo e não essa teoria aí de o digital acabando. Não, a gente é humano e a gente precisa toque,
pegar, né? Mas o digital, de fato, supera, está trazendo muitas coisas que podem nos auxiliar e não limitar. Obrigada, Liana. Concordo super com o que você trouxe, o que a Lê trouxe, de que a gente tem que sempre lembrar que nós somos humanos, né? Acima de tudo, que não é a tecnologia que vai resolver tudo, né? Então, acho que esse momento mostra muito isso, né? A gente está muito aqui na tecnologia, mas assim, todo mundo se vendo, mas isso não é suficiente, né? A gente precisa do contato humano também, né? Lembrar muito disso é muito importante. Agora eu passo a palavra para a Carol, para ela trazer o ponto de vista dela, como é que ela vê a tecnologia nessa junção com a modelagem, desenvolvimento de produto. Bom, eu vou completar, né? Eu concordo com tudo que elas falaram também. Eu acho isso mesmo. Tecnologia é mais uma ferramenta que pode ser aplicada ao trabalho da modelagem. Assim como agulha, linha, tesoura, máquina de costura, são ferramentas que vieram para facilitar o trabalho, né, do modelista, né, o nosso trabalho. A tecnologia pode ser um grande aliado para as confecções e para os ateliês de costura. Ela pode ajudar na montagem do mapa de corte, né, como a lei já usa, como já é usado nas confecções, para um melhor aproveitamento do tecido, buscando um desperdício menor, né? Mas o olhar da modelista é fundamental, e esse olhar ele vem da experiência de cada uma. Acho que a tecnologia ela nunca vai substituir de fato o raciocínio humano, a criatividade humana. Por exemplo, as roupas artesanais que carregam sabedoria do fazer à mão, né? Por exemplo, do que é ensinado de uma geração para outra, que vai se aprimorando a partir de anos de experiência, né? Que faz com que sejam criadas peças que são únicas no mundo, né? É um elemento que talvez nunca nenhuma tecnologia irá substituir esse olhar, essa sensibilidade humana, né? Acho também que, para termos um bom aproveitamento do uso dessa tecnologia aliada ao nosso trabalho, é necessário a gente aprender de verdade a trabalhar com modelagem. É literalmente colocar a mão na massa, antes de você vir com softwares, antes de você vir com programas de computação, né? Eu vejo que precisa ter uma atenção, um cuidado maior na questão da formação técnica dos profissionais. Eu acredito muito na formação técnica. Aprender a ver além do padrão do que é ensinado nas faculdades, né? Desse corpo padronizado, né? No centesimal, por exemplo, a gente adapta, o centesimal é perfeito, ele se adapta muito bem para um corpo de baixa estatura, pessoas com nanismo, até um corpo plus size, né? Você não tem uma tabela para te enquadrar, você vai definir a sua tabela de acordo com o seu público-alvo. E aí eu acho que a disciplina da modelagem nas faculdades, por exemplo, deveria também fazer parte, eu acho que elas precisam ampliar mais o ensino da modelagem. Eu acho que a modelagem tinha que ser ensinada desde o início, por exemplo, do curso de moda até o final, e tendo uma atenção também, às vezes não ficar só presa a um determinado método de ensino, mas também pesquisar outros métodos, né? Buscar outros. Por que tem que ser um só? Quem disse que aquele lá é o melhor? Por que não aprender mais? Eu acho que quanto mais conhecimento a gente adquirir na vida, mais a gente vai estar preparado, né? E conhecimento, quanto mais informação a gente tem também, mais a gente aumenta o nosso repertório para solucionar problemas que possam vir da modelagem. E eu acho que isso tudo, eu acho que não adianta nada se você ter a tecnologia do seu lado, se você não conhece, se você não faz, né? Se você não realmente não colocou a mão na massa, né? Então, e aí outro ponto que eu destaco também é que eu acho que deveria fazer parte a parte da costura também precisa ser precisa ser ensinada junto com a modelagem também, porque a modelagem sozinha é complicado para quem não tem muita vivência de costura. Os desafios são inúmeros. Então, eu acho que quanto mais... Eu sou a favor também de se aprender
digamos, o analógico, para a gente poder depois usar a tecnologia a nosso favor, que ela seja um complemento do nosso trabalho. Obrigada, Carol. Eu acho que todas nós estamos bem nesse olhar mesmo de que o humano não pode ser deixado de lado, né? E, de fato, a tecnologia é um complemento, né? É exatamente isso. Eu passo agora a palavra para a Lília, para ela trazer o ponto de vista dela sobre, para ela, como que é o uso da tecnologia, né? Com a modelagem, o desenvolvimento de produto, qual é a opinião dela? Olha, além de concordar com o que todas falaram, eu vou puxar alguns ganchos aí. Então, por exemplo, a Carol estava falando sobre essa questão do conhecimento, da informação, né? Hoje em dia, pela tecnologia que isso tudo está chegando muito rápido para a gente. Mas como fazer uma triagem daquilo que realmente importa, né? Porque a gente está com excesso também de informação. Então, existe aí essa tensão do que vale a pena ler, que live que eu vou ver, o que vale a pena se informar. Então, esse critério, né, essa curadoria da qualidade da informação. Então, como que estão se resolvendo essas coisas? É que esses grupos pequenos, né, esses grupos, seja de grupo de WhatsApp, a plataforma menos importa, é você se reunir digitalmente com pessoas que realmente vão te trazer informação de qualidade. E aí eu coloco no meio o consumidor, que antes a gente, né, o nosso contato, né, da peça, da modelagem, o que aconteceu, se vestiu bem, a gente perdia esse contato ali no ponto de venda. E hoje em dia a tecnologia está permitindo que a gente mantenha esse contato com o consumidor. Então isso é incrível, assim, para ter sempre esse retroalimentar da informação de qualidade, para que a gente, de fato, desenvolva produto que vale a pena desenvolver, que não seja um desperdício, né, ter fabricado alguma coisa que não vai vestir ninguém. E essa questão toda também da tecnologia embutida, né, então quando a gente fala de modelagem, de tecidos, a gente também tem que pensar assim, o que é feito depois, né, qual que é o impacto que eu estou gerando nisso, né, como é que o consumidor está interagindo com isso tudo que eu estou fazendo. Então, a gente está vendo aí inovações incríveis, por exemplo, tags digitais, né, que é a Circular ID, que é de uma empresa americana, que você já consegue embutir ali nessa etiqueta todos os dados daquele produto, quando foi fabricado, por quem foi fabricado, qual que é a composição, tudo que você quiser colocar ali, e mesmo que aquela peça seja vendida e depois seja revendida, né, porque hoje a gente tem muito aí o segunda mão, né, como um mercado promissor, a gente consegue rastrear o que está acontecendo com essa peça. Então, as tecnologias, né, quando fala de materiais, a Liana apontou aí vários materiais, acabamentos, isso é super importante, são as tecnologias que estão vindo para que as roupas fiquem mais confortáveis e funcionais. Isso também é um princípio do design, né? A gente pensar na matéria-prima, quando a gente fala de matéria-prima, ela é junto com modelagem, não tem como a gente pensar só em matéria-prima ou só na modelagem, você tem que já imaginar que tecido que eu vou fazer nessa peça, por conta de caimento, né, de como que vai vestir o corpo. Então, assim, até tem acabamentos incríveis agora surgindo para lingerie, né, com acabamentos que vão até cuidar do corpo, hidratar o corpo, tem a questão de peles sensíveis. Então, existem aí realmente tecnologias que vieram para nos complementar e nos ajudar a evoluir nesse sentido do que vale a pena como design, né? O raciocínio também é muito importante, vocês estavam falando alguma coisa aí de raciocínio, né, do como pensar. Então, eu também sou muito dessa opinião que a tecnologia não vai substituir, não é isso, né? E até tá vendo um efeito quase que rebordosa, assim, do que, né, antes a gente estava muito tec, 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 agora está voltando essa coisa do artesanal, do feito à mão. Por quê? Porque as pessoas estão reconhecendo o valor disso, né, e esse raciocínio do design. Porque como todo mundo está aqui na mesma página, né, a gente sabe que não adianta você ter a tecnologia de última ponta se você não sabe o que fazer com aquilo, né. Realmente o pensamento do design é fundamental para usar qualquer tipo de tecnologia, porque você sempre vai inserir, né, o dado ou a informação dentro dessa tecnologia para que ela continue funcionando. Então, desde desperdício zero, né, encaixes, essas coisas que a gente já está até um pouco mais acostumado,
até essas tecnologias mais novas de escaneamento e questões que a gente possa ter essa ponte com o consumidor, eu acho que são questões muito complementares que a gente tem que usar a nosso favor. E acho que também, essa questão da gente poder olhar para esses corpos de uma maneira mais aproximada, né, e como que eu consigo integrar isso mais no meu dia a dia, no meu trabalho de modelagem, no meu desenvolvimento do design? Como é que eu posso construir essa ponte com o consumidor através da tecnologia, né? Então fica aí também uma reflexão sobre isso. Obrigada, Lilian. Eu acho que a Lilian sintetizou tudo aqui, juntando, né, da fala de todas vocês. Eu acho que ela deu uma boa resumida do quanto é importante a gente refletir, né, sobre os processos que a gente está fazendo aqui, né, o quanto é importante parar e olhar de fato, para de fato compreender, né, qual é o caminho que a gente quer trilhar, a gente quer seguir, né. Então, agora indo para a nossa rodada final, queria trazer agora para vocês, para a gente refletir aqui sobre, né, de tudo que a gente veio trazendo aqui dos pontos de vista de todas, né, que tudo isso é o design universal que a gente está trazendo aqui, né, que é esse olhar para os corpos, né, reconhecer esses corpos, né, que existem, né, e e aí eu queria, que vocês comentassem se vocês acham que isso é seria uma tendência ou ela é uma, como é que eu diria? Se ela é uma tendência ou ela é uma utopia, né, disso que a gente está trazendo aqui, desse olhar, né. Qual é a opinião de vocês? Isso é uma coisa que daqui para frente vai se perpetuar ou ela vai ser só do momento, né? E aí eu queria que vocês trouxessem a opinião de vocês sobre isso. Eu começo dando a palavra para ler. Bom, eu considero uma tendência. E, para mim, como eu já disse, né, é uma tendência já faz um bom tempo, pessoalmente e profissionalmente. Olhando para o mercado, desde que eu comecei o desenvolvimento de produto, né, para esse aspecto de hoje a gente viver na moda, a moda é mais um setor que busca abraçar esse consumidor, como a Aliana fala bem, né? Eu acho que o capitalismo está começando a entender que todos estão inseridos e todos têm condição de consumir. E isso também se dá a uma inserção no mercado de trabalho de pessoas com deficiência, né? As pessoas estão menos isoladas. Acho que as gerações mais novas eu tenho filhos, né? Então eu tenho filhos de 27, 26 e de 16. A diferença de visão social de 27 para de 16, que é só de 10 anos, é gritante. E meus filhos têm uma visão muito bacana da vida, de sociedade e tudo mais. Mas a de 16, por exemplo, quando você fala de diferença, ela fala, hã? Diferença? Então, eu acho que assim é inevitável, é uma tendência. Esse caminho, né, o que para nós ainda é uma diferença, para gerações futuras vai ter outro nome, ou não vai ter nome nenhum, ou simplesmente vai ser, e cada vez mais. Eu acho muito legal, é muito emocionante para mim ver isso, assistir isso, né? Ver as nossas crianças. Imagina a Sofia, a filha da Luísa. Né? É uma coisa incrível. Então, acho que para nós isso é um exercício. Eu acredito que nós que estamos aqui falando e reunindo, nós somos pessoas que dão a voz, né, que traz esse pensamento, inclusive para os grupos, porque eles têm o principal interesse, um interesse capitalista, né? Então, esse voltar para o analógico, para o feito à mão, tudo isso hoje está nas vitrines dos shoppings, até aquilo que não é feito à mão, mas
precisa ter um ar de feito à mão, né? Ter uma cara de feito à mão, e assim também as vitrines. Eu vejo pelos manequins de vitrines, né? Hoje você vê ainda muitas lojas com os manequins padronizados, aqueles manequins palito, mas já tem lojas com manequins diversos nas redes sociais, que hoje também é uma vitrine virtual. Então, eu acho que é uma tendência. E, como várias vezes eu já falei, né, nos nossos grupos e tudo, é uma questão de trabalhar, abrir o pensamento, né, a visão e colocar em prática, porque é possível. Né? É diferente, né? Outro dia eu falei assim, é mais difícil, né? E a gente estava pensando, não, quantas vezes eu mesma já falei mesmo, a Lu me lembrou isso. Não é que é mais difícil, é diferente. E às vezes a gente precisa sair, dar uma mexida no lugar para poder conseguir entender que é só fazer o que eu já estou fazendo, só que de uma outra maneira e com uma outra visão. Então, eu acho que assim é tendência absoluta. Eu acredito muito nisso. Não acredito que vai ser diferente, que é um momento. Obrigada, Ale. Agora eu passo a palavra para a Liana. Qual é a sua opinião, Liana? Isso é uma tendência? É uma utopia? É interessante que, ao longo agora da fala da Ale, eu fiquei pensando no nome design universal, e não me saiu da cabeça a ideia de que, na verdade, a gente está falando, sim, claro, que um design universal, onde todos possam estar incluídos, mas, na verdade, o que a gente está falando é exatamente do oposto, de um design particular, né? De um design individualizado, que olhe para todos, porque, na verdade, o que a gente teve foi um único design, feito com um único tipo de corpo, para a mulher, pensando no público feminino, por exemplo, a mulher branca, de classe alta, magra, alta, né, caucasiana, loura. Então, a gente teve esse único modelo de corpo, que não representa nem 5% da população mundial, predominando, e teve uma população inteira ensinada a detestar os seus corpos e a lutar para se encaixar num padrão que, obviamente, não conseguiram se encaixar. Tanto que que o governo mundial chama, e a OMS, de a epidemia da obesidade, só cresceu. E eu não estou aqui nem fazendo nenhum tipo de apologia à obesidade, porque é muito interessante que quando a gente fala desses assuntos, parece que você está fazendo uma apologia à obesidade ou uma apologia racial, quando, na verdade, não. A gente só está entendendo que esse público diverso, ele existe, ele precisa ser tratado como qualquer consumidor. Se existir um problema de saúde e aquela pessoa quiser fazer uma dieta e emagrecer, ótimo. É uma questão pessoal da lógica da medicina. A gente tem que saber separar as ordens. Uma vez eu fui falar em plus size infantil, eu quase saí achincalhada. Quando eu recebi vários pedidos de crianças, quando eu fazia pesquisa com o público, né, vários pedidos de crianças que são gordinhas, gordas, né, não devia estar usando gordinho, porque é um eufemismo, e a nossa lógica é positivar a palavra gordo. Então, assim, que diziam, nossa, eu sou gordo e eu não posso comprar roupa na seção de criança. Ele quer comprar roupa com a foto do Peppa Pig, do desenho animado, e ele vai ter que se dirigir à seção masculina, à seção adulto, né, no caso. Então, é muito absurdo a gente estar falando de moda, de comportamento. Eu continuo afirmando, a gente está falando de capitalismo, de possibilidade de consumo. Possibilidade de consumo é possibilidade de cidadania, envolve um monte de temas, mas a gente está falando do mercado de consumo. E é muito absurdo ainda que se pareça que haja uma moralidade que só serve para uma coisa, para excluir pessoas. Eu fico muito feliz que no início desse ano, pela primeira vez, eu ouvi da instância médica uma afirmação muito positiva. Se vocês puderem pesquisar, Nature Medicine é uma revista mundial de saúde que saiu pela primeira vez um consenso de mais de 100, parece, médicos, entre eles a Instituição Bariátrica Brasileira, dizendo para se acabar com o estigma ao gordo, porque eles finalmente conseguiram perceber que a gordofobia, que é o preconceito associado a uma pessoa ser gorda, e que é também associado à questão racial, que é... Quando eu falo de plus size, a gente está falando de todos os... porque são iguais as lógicas do funcionamento dos discursos preconceituosos, né? É a mesma coisa, eu estou falando de plus size, estou falando de diversidade. Embora eu esteja limitando a plus size, porque é onde eu tenho fonte de informação, porque eu pesquiso especificamente. Então, assim, é muito absurdo que a moralidade ainda esteja no viés ali da gente estar falando da individualidade do ser, de eu poder, por exemplo, ter uma criança que não possa se vestir de acordo,
porque ela não encontra uma peça no mercado, de ter uma mulher, um homem gordo que queiram fazer uma entrevista de trabalho, não encontram um terno, né? Então, a gente está falando de servir ao consumidor. Questões de saúde particulares, a gente não está incentivando ninguém a ser gordo, elas devem ser tratadas no âmbito da medicina. Então, quando a própria medicina admite a gordofobia é pior, porque uma pessoa excluída da sociedade, excluída do universo do trabalho, né? Há diversas pesquisas que mostram que numa entrevista de trabalho, um candidato magro passa a imagem de ser eficiente, o gordo desleixado, então ele é preterido, né? O gordo em relação ao magro. Então, assim, existem diversas pesquisas. Eu tive contato nos Estados Unidos com uma rede de estudos, que é os Fat Studies, né? Que eles ficam o tempo todo combatendo todas essas normativas que a gente escutou os discursos a vida toda, né? De que gordo é lento, é relaxado, de que o gordo, por exemplo, há uma associação entre pessoas gordas e classes sociais baixas, né? E aí parece que as pessoas da classe social baixa são gordas porque elas não têm acesso a alimentos, não têm acesso a informações nutricionais. Aí eles mostram que, na verdade, é o contrário, não é a gordura que está levando, não é a pobreza que está levando a gordura, em si, a gordura que está levando a pobreza, porque a gordofobia é tão grande, o preconceito, que essas pessoas que são gordas, que têm tendência genética, algum problema, cada problema é individual, elas estão sendo excluídas do ambiente de trabalho. Uma mulher, por exemplo, casa com um homem com padrão sociocultural inferior ao dela por ser gorda. Então, é a gordofobia que está levando à exclusão. E a gente está vivendo um confinamento que é para fazer pensar. Muita gente, eu soube de muitos amigos, eu tenho vários amigos psiquiatras que me contaram o boom enorme, né, de consultas aos psiquiatras, porque as pessoas estão se sentindo isoladas. É esse sentimento de isolamento que a gente passou a vida inteira repetindo. Então, agora está todo mundo isolado. O isolamento é universal. E ser isolado é depressivo. Então, você fez isso com o negro, com o gordo, com o índio, enfim, com todos os grupos étnicos deficientes. Então, assim, a gente está reproduzindo esses preconceitos. E está mais do que na hora de a gente pensar, assim, num design universal, mas a universalidade pela particularidade. E essa ideia de utopia, não tem utopia nenhuma. A utopia é uma forma de os ortodoxos, os tradicionais, que não querem que nada mude, que querem que continue esse sistema de exclusão, das mulheres se sentirem péssimas pelos corpos que têm, dos homens também sobre isso, menos que as mulheres, porque eles não são cobrados de serem tão belos. Então, né? Então, assim, é uma forma de reproduzir, de manter esse mundo. Então, quando se diz que a utopia, as meninas são mais especialistas em modelagem do que eu, elas podem dizer que tudo é possível, na verdade. Você trabalhando com técnica zero waste, como a Lília falou, com a técnica de modelagem, né? Até os próprios scanners, né? Hoje em dia eles têm mesmo digital, no analógico, possibilidade de corte de tecido. Quando uma indústria, um varejista vem me dizer que não é possível, que é muito tecido, vai ficar caro, né? E, infelizmente, as marcas plus size geralmente são mais caras. Eu tive uma professora que faleceu ano passado e ela me falou, e sempre quis, ela sempre foi gorda, né? Ela tinha uns 70 e tantos anos. E ela disse que sempre quis entender por que roupa para gorda era tão cara, né? E a alegação sempre usa mais tecido. E a gente vê que não é isso, que existem recortes, modelagens, existem milhares de possibilidades. A gente tem muita metodologia, uma coisa que a Carol falou, que é muito importante, é a educação. Muito, a gente tem que assumir que esse modelo branco, eurocêntrico, ele foi divulgado não só pela medicina, não só a própria moda, as faculdades de moda, quando a gente ensina para o aluno que ele tem que fazer aquele croquis, que ainda é estilizado para mais magro ainda, né? Então, o que ele vê? Um modelo magro, a gente abre a capa de revista lá na produção de moda, tem uma modelo magra, alta, branca na capa, dentro. Então, assim, a gente é ensinado, desde que nasce, né? Eu vivo dizendo, bebê na maternidade não sabe que gordo é feio, que branco é bonito. Se disserem para ele o contrário, ele vai viver no mundo contrário. Então, é tudo ensinado. A gente é ensinado e a gente está tendo que desensinar. Então, é um processo muito difícil de despedagogizar. A gente foi pedagogizado a entender o mundo de uma forma excludente e absurda, né? Eu fico impressionada que, às vezes, algumas pessoas se chocam, né? Já aconteceu casos de modelos plus size que são verdadeiramente bem gordas, porque nem todas são, a gente sabe que aí é um outro problema, de serem estigmatizados, mas você coloca uma pessoa com obesidade mórbida na vitrine e tal. E aí, eu sempre mostro imagem, né? Eu acho que eu nem preciso falar dessa imagem, porque ela está na nossa cabeça, de como a gente passou a década de 80, 90, 2000, consumindo imagens de mulheres magérrimas com aparências de doentes, com anorexia, que é a doença neurológica que mais mata pessoas no mundo, e a gente entendia aquilo como normal. Mas quando a gente vê uma pessoa com obesidade mórbida, a gente entende que é
um incentivo à obesidade. E eu me questiono, quem está louco dentro dessa lógica? Que incentivos estão errados? Eu não acho que deve se incentivar nem a obesidade em excesso, nem a magreza. Eu acho que tem que ter sim, um parâmetro, mas já tem vários estudos dentro de uma linha de pesquisa, por exemplo, nos Estados Unidos, que se chama RAES, que mostram que as pessoas podem se livrar de condições como diabetes, colesterol, simplesmente adotando hábitos saudáveis, se alimentando melhor, fazendo exercícios, se sentindo inserida na sociedade, não necessariamente contando isso como peso. Sim, perde algum peso, mas às vezes não é o peso que a gente quer perder, porque aquele peso que a gente quer perder não faz parte do nosso biotipo. Né? Então, assim, eu estou falando tudo isso aqui, exagerando para dizer, não existe utopia, o design universal é possível, mas ele só vai ser possível se ele passar por uma mudança social e cultural. E aí, pensando em modelagem, pensando em desenvolvimento de pesquisas e estudos, nós estamos prontos para isso, nós estamos prontos para educar uma nova geração de jovens, ensinando, tendo uma mulagem com tamanho maior, ensinando a fazer um croquis e pintar aquela modelo de preto, por exemplo, e fazer um croquis gordo e não estilizar para menos, pode estilizar para mais. A gente está pronto para fazer isso. O que não está pronto é um avanço em termos sociais, culturais, que teria que acompanhar o técnico. O técnico, a gente está pronto para resolver. Então, o design universal é possível, sim, mas dentro das particularidades. Não, total, isso tudo que você trouxe aqui é uma boa reflexão que a gente precisa fazer de fato para de fato ter essas mudanças, né? E quando você fala que acho que na verdade o que a gente precisa buscar é o equilíbrio, né? O que falta é isso, é muito extremo de um lado e do outro, né? Desse da magreza e da questão da obesidade, a gente tem que encontrar esse equilíbrio do meio aqui, né? E também na busca pela autoaceitação e a autoestima, né? Eu acho que isso faz toda a diferença nesse processo, né? Porque a gente a todo momento bombardeado de que a gente não é perfeita, nosso corpo não é perfeito, nosso corpo não está dentro desse padrão, e isso mina a todo momento a nossa autoestima, né? Então, essa busca que a gente precisa cada vez mais ter consciência, né, do que precisa ser mudado, né, desse processo, né? Eu só posso falar só mais um pouquinho? Claro. Foi interessante você ter falado isso, você pediu para fazer autodescrição, eu inicialmente não estava querendo, estava achando assim, precisa, mas é engraçado como são construídos discursos de poder, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa branca, né? Tenho traços afilados, vocês estão vendo. Então, a minha culpa era ter nascido bonita dentro do que se chama de beleza e se estragar por ser gorda. Né? Então, assim, os preconceitos, eles estão em toda parte, é como uma cebola, né? Você fatiar, tem um monte de camada, né? Em várias camadas, vários discursos que apoiam. Como é que a gente vai desconstruir isso? Ao longo de muito tempo. Mas um comecinho eu sinto que está sendo feito. E o design vai ter que acompanhar isso. Se está mudando socialmente pelo menos 1%, a gente vai construir um caminho para nossas gerações futuras não serem ensinadas a odiarem o seu corpo, porque a maioria das pessoas não nasce branca, alta, magra, e caucasiana, né? Exatamente, Eliana. Bom, vou passar a palavra aqui agora para a Carol, para ela trazer também o ponto de vista para ela, do que é o design universal para ela, se ele é uma utopia ou ela é uma possibilidade real. Vai com você, Carol. Bom, eu também completando, concordei com tudo. Eu acho que é sim uma possibilidade real, né? Mas tem as suas dificuldades, e são vários aspectos que precisam ser analisados, e não a questão apenas da acessibilidade, que eu fico batendo na tecla, né? Que é uma grande barreira, né? Mas a gente precisa também analisar os elementos culturais e educacionais que podem acabar criando outras dificuldades, né? Como foi colocado, né? Tem um ditado que diz que é de criança que se aprende, não é? Então, eu acho que um ponto muito importante é a questão da educação básica, né? Essa inclusão, integração desde criança, né? De você trabalhar isso, para que essa criança ela cresça com um outro olhar, porque ela considera diferente. Essa criança vai ter um olhar mais empático para o outro, né? Para que esse diferente vire algo corriqueiro, algo comum. Dessa forma, eu acho que a criança vai crescer com outro olhar para tudo na vida dela. E aí, sim, no futuro, esse ser humano dentro da área de atuação profissional dele,
ele vai levar e aplicar na prática esses valores que a gente espera que faça parte da natureza dele, né? E assim a gente espera, né, estar no caminho para ter de fato uma vida onde o design seja acessível para todo mundo, seja algo natural e incorporado, né? Que ele não vire uma utopia, né? Então poderemos ter, né, sim, uma realidade mais sustentável em todos os aspectos humanos e ambientais. E aí, só para finalizar, eu continuo batendo na tecla da questão que eu falo, da importância da acessibilidade. Melhorou em muitos pontos? Sim, melhorou, mas eu acho que essa melhora ainda não é suficiente para garantir o direito de ir e vir das pessoas, né? Para que a pessoa possa escolher onde ela vai estudar, o curso que ela vai fazer, que a única preocupação dela seja, por exemplo, o curso, a dúvida que ela está em relação ao curso, e não o problema que ela vai ter de ir e vir, de como que ela vai chegar naquele lugar, né? Se ela vai ter um transporte de qualidade, que garanta segurança, comodidade e autonomia dela, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ainda alertar e convidar as pessoas a terem a olhar para o seu meio ambiente, para o que está em volta, né, para saber, integra, né, convida a ter essa diversidade, né? A gente precisa despertar mais a atenção, né, para que a gente possa realmente viver em harmonia, todo mundo junto, né? Todos tenham o direito de fazer parte. Não sei se... Bem isso, Carol. Acho que a gente tem sempre que fazer essa reflexão e olhar para buscar, né, para que os espaços de fato estejam aptos a receber esse público, né, e não esperar esse público chegar para pensar no que precisa ser feito, né? A gente tem que proporcionar as ferramentas, dar as possibilidades, né? Eu acho que é bem isso que a gente precisa cada vez mais trazer. Eu queria que você trouxesse, por exemplo, quando você fala da acessibilidade, de alguns exemplos assim que você poderia trazer para as pessoas compreenderem um pouco mais o que é essa acessibilidade que a gente está falando aqui, para as pessoas começarem a refletir sobre isso, né? De quantos espaços não estão acessíveis de fato. Bom, por exemplo, vou dar um exemplo, né, prático, assim, quem quer fazer um curso de moda, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem nanismo, quer fazer um curso de moda, ela vai precisar... Será que aquela sala de aula está preparada para atender? Tem uma mesa adequada? A gente sabe, quem trabalha com modelagem sabe que as mesas são muito altas, né? A gente tem uma mesa de modelagem muito alta. Será que os espaços são adaptados? Né? Que você vai ter uma mesa de corte, a mesa de costura. No meu caso, por exemplo, uma grande preocupação minha, todas as vezes que eu vou procurar, por exemplo, eu tenho um plano de fazer um mestrado, mas uma grande preocupação minha digamos, que está me atrasando nessa busca é a questão da acessibilidade. Eu vou ter um lugar acessível que vai me dar segurança de ir e vir, né? Que eu vou poder ir, que eu vou poder chegar nesse lugar, vou poder estudar com segurança, depois vou poder voltar para minha casa, né? É uma preocupação, é longe. Como é a questão da mobilidade, né? Eu falo que as barreiras elas já aparecem no momento que você sai de casa, né? Que você põe o pé para fora. São essas calçadas maravilhosas que nós temos nas nossas cidades, né? Então, às vezes a gente nem percebe que são essas pequenas limitações do dia a dia que acabam se tornando uma grande dificuldade, uma grande barreira de acessibilidade para outras pessoas, né? E então, assim, eu acho que a partir do momento que você tem esse olhar para o todo, você consegue perceber e sentir que tem outras questões que precisam ser analisadas e precisam ser melhoradas na vida, né?
Eu vou dar um outro exemplo aqui. Nós temos uma professora na cidade de Campinas e ela já tem ela dá aulas do centesimal e ela vai começar a dar aulas para outra colega nossa, né, colaboradora do RILEB, né, que é a Lilian. A Lilian tem nanismo, né? E ela estava contando como que ela está fazendo para atender e para acolher a Lilian, né? No momento né, que a Lilian, de chegada da Lilian, do aprendizado da Lilian. Todas as adaptações que ela está fazendo para que o aprendizado da Lilian seja, né, mais tranquilo e, né, e o mais acolhedor possível, né? Com todas essas questões que eu falei, a acessibilidade na sala de aula, são as mesas, a máquina de costura, né? Obrigada, Carol. Agora eu passo a palavra para a Lilian, para ela trazer o ponto de vista dela, o que ela acha sobre o design universal, se ele é uma possibilidade real ou ele é uma utopia. Olha, isso que a Carol trouxe agora, né, do olhar atento, isso qualquer pessoa que trabalha com design deveria ter isso como uma coisa que respira, né? Da mesma forma que ela respira, ela deveria estar com o olhar atento, né? E isso é uma questão da gente pensar, né? Como é que eu trago toda essa reflexão, né? Que a gente está aqui trocando, muitos eventos acontecendo, muita troca de informação. Como é que eu trago isso para a prática, né? E é no dia a dia, é o que a Carol estava falando, você pisou para fora, né? Como é que eu me coloco no lugar do outro para entender essa dificuldade? Porque assim, todo mundo aqui vai envelhecer um dia. Isso por si só já basta para a gente começar a pensar no próximo. Como é que as dificuldades que a gente vai ter ao longo da vida, né? E outras coisas podem acontecer, né? Então, tem a própria gravidez, né? Ela transforma o corpo aí das mulheres. A gente também tem questões, às vezes, que são inesperadas, né? Como um acidente, que pode transformar a vida de alguém. Então, assim, essas reflexões, elas são importantes porque elas estão atreladas ao estilo de vida, e isso reflete diretamente no design, né? Não só design de produto, mas o design como um todo. Então, respondendo, né, eu acho que sim, acho que não é uma utopia, acho que o design universal é possível e ele é necessário. Até tem 7 princípios, né? O design universal, quando a gente vai estudar ele a fundo, ele é baseado em 7 princípios, e eu queria aproveitar para citar 2, porque são questões que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando de modelagem, né? Então, uma delas é o uso equitativo, né? Que não é uma questão de você padronizar, né? Fazer um padrão para todos, que serve para todos. Não. O equitativo, ele é o usável e comerciável por maior número possível de pessoas, né? E aí você tem um outro princípio que é a flexibilidade de uso. E é aí que entra o que a Liana estava falando da particularidade, né? Que é o design que vai acomodar uma ampla gama aí de preferências individuais, de habilidades, né? Então, ele tem esses princípios justamente para guiar o pensamento da construção de um produto, da construção de um ambiente, né? Dessa questão da acessibilidade do ir e vir. Então, porque quando a gente fala de design universal, nós estamos falando só de roupa, de moda, é de arquitetura, são os espaços, os ambientes, tudo que interage com o ser humano, né? A gente fala muito hoje em dia no design centrado no usuário. Eu acho super engraçado, porque assim, como não fazer um design centrado no usuário? Como assim, né? Então, assim, isso para mim é meio assim, é uma frase meio chovendo molhado, porque o design ele tem que partir do usuário, né? E a educação, ela é fundamental para a gente transformar isso mesmo. E, aliás, que nem acho que foi a Liana que falou isso, que já existe, que para ter o design universal vai ter que ter uma transformação social e cultural, e isso realmente é real.
Então, o que eu tenho percebido nas minhas pesquisas é que, de fato, essa transformação está realmente pegando tração, está bem pequena, tal, mas onde que ela está acontecendo? Ela está acontecendo justamente nesses pequenos grupos de pessoas, nesses pequenos designers, pequenos empresários que estão entendendo, estão pondo a mão na massa, estão entendendo de perto esse cuidado com o consumidor, que tem muito a ver com a moda transparente, né, que é uma moda que você pode confiar, né, a gente fala tanto de confiança, eu até ouvi esses dias que, né, a gente fala tanto de storytelling, né, e eu ouvi esses dias um true telling, né, que seria dizer a verdade. E eu não podia concordar mais, porque eu acho que é a era da gente ser cara lavada, né, falar a real, ver o que quem fez minhas roupas, né, então eu acho que é muito sobre isso, da gente entender o processo como um todo, da onde veio para onde está indo, né. Então, mesmo quem não trabalha com design, é impactado. Então, isso que é legal, quando a gente aprende alguma coisa e a gente pode disseminar esse conhecimento dentro da nossa casa, com os nossos amigos, nossos colegas, familiares, começar a trazer um pouco essas percepções junto com eles, né? Um olhar de designer mesmo, um olhar que se preocupa com o próximo, com a função, o conforto mesmo na rotina de cada um, né? Então, eu vejo um caminho assim não só possível, mas muito interessante, né? Dinâmico, curioso, para a gente poder construir um design muito mais interessante, sem desperdício. Então, essas reflexões elas são super necessárias e eu acho até que se fala pouco de modelagem, né? Porque modelagem, você não consegue fazer moda sem uma boa modelagem. Você pode ter uma roupa, mas moda já é outros 500, né? Então, assim, uma boa modelagem, né? Quem tem uma roupa com uma boa modelagem no armário sabe disso. É uma roupa que ela vai até rasgar e você não quer jogar fora, porque você fica apaixonada. Aquela roupa te veste tão bem, parece que foi feita só para você, que você não quer se desfazer daquilo, né? Então, é sobre isso, né? Como é que a gente traz isso para perto? Como é que a gente começa a valorizar as coisas que a gente tem, né? E se a gente não quer mais aquilo, como é que a gente faz chegar aquilo para uma pessoa que vai dar aquele valor, ou que vai servir naquela outra pessoa, né? Esse intercâmbio mesmo das coisas, não só da informação, mas das coisas, né? Então, acho que é possível sim. Alê, você gostaria de complementar com alguma coisa? Bom, a Lilian, né, finalizou falando da modelagem, né, e eu não posso deixar de falar sobre isso, que para mim, no meu caso, o design que eu trabalho é o de roupa, e a modelagem, a roupa, por mais que o modelo seja lindo, maravilhoso, se ele não vestir, não é nada. Se ele não servir para a pessoa, ele não é nada. E eu sempre falo que a modelagem é a alma da roupa, né? Ela é o espírito da roupa, né? Então, como nosso espírito, com nossa alma, né? Pelo menos quem acredita tem que ser trabalhado, né? Pensado, sutilmente, né? Com olhar, com cuidado, com atenção, são coisas sutis. Então, eu acho que eu não discordo de nada, né? Queria ter alguma coisa para a gente discordar aqui, mas eu concordo com tudo que foi falado. É isso. Aproveitando, já que... Claro, pode Lilian. Fazer só um complemento com a Lê, porque eu vejo, assim, modelagem costuma ser uma dor de mercado muito grande, assim, né? Pelo menos, assim, das oportunidades que eu tive de trabalhar com empresas, sempre eram aquela dor mesmo, de acertar a mão, de poder entender o público, poder entender o que veste, porque às vezes você escolhe tecidos lindos, aviamentos lindos, mas, né, no corpo a roupa não fica boa. Então, é uma dor de vários profissionais. Então, olha a oportunidade que nós temos nesse momento de se associar com essas empresas de modelagem, ou com esses pequenos empreendedores que entendam de modelagem, né? Eu acho que esses saberes, hoje em dia, eles precisam ter um pouco mais de visibilidade, né? O valor precisa ser resgatado. Porque a modelagem, de fato, como a Lei disse, ela é a alma. Você não tem como fazer
ela é até o próprio branding da marca, né? A gente consegue entender uma marca pelo jeito que veste, né? Aquele estilo de vestir. Então, isso é a modelagem, né? Todos os outros elementos, eles acabam vindo depois mesmo. Então, eu vejo que existe pouca conversa sobre modelagem, pouca troca. Antes a moda estava numa questão meio competitiva, né? Muito secretiva, ninguém compartilhava nada, não podia falar quem era o fornecedor de quem. E hoje em dia isso, gente, não, sabe? Século XXI, informação, sociedade líquida, tudo está aí na internet, mas aí onde está a qualidade? Vamos indicar, vamos sugerir, vamos dar as mãos para esses profissionais, vamos fazer junto, né? Porque eu acho que assim a coisa realmente pega uma atração, transforma mais rápido. Eu acho que, na verdade, todo mundo sai ganhando. Eu acho que era isso que eu queria deixar também. A Liana, a Carol, gostariam de complementar com mais alguma coisa? Oi, eu queria. Complementando. Isso que a Ale falou, a minha avó fala isso demais. A modelagem é a alma de uma roupa, né? E uma coisa que que eu tenho percebido, assim, desde que eu comecei a trabalhar com o corte, né? Quando eu comecei a assumir a empresa também, eu tenho percebido, aliás, nos últimos tempos, um aumento do número de ateliês de moda. Está tendo um resgate, uma volta dos ateliês. São mulheres que são microempreendedoras, que criaram seus negócios, estão fazendo roupa sob medida, né? E aí você vê o aumento que está tendo, assim, essa procura, que é o que tinha antigamente, né? Das mulheres fazerem a roupa, né? E aí tem a questão também que passa tudo, a questão do tecido, de usar o tecido que é adequado para determinada roupa, que às vezes a pessoa vê um tecido e diz, quero fazer tal modelo, mas aquele tecido às vezes não é adequado para não vai ter o caimento que você acha que vai ter, né? Tecido é caro, fazer roupa demora, né? E aí, nisso tudo a gente passa também pela questão da valorização do ofício, de resgatar o valor do ofício dessas modelistas e costureiras. Eu lembro que quando eu entrei no corte, que eu comecei a ouvir essas histórias dessas mulheres que chegavam para mim, eu construí a minha casa com o meu trabalho de costureira. Eu mandei meu filho estudar fora, dando aula do centesimal. Eu ficava encantada. E aí, às vezes, elas ficavam assim, as costureiras, as modelistas, quase às vezes com vergonha de dizer, eu sou costureira, por causa da desvalorização que o mercado estava impondo a elas. Eu falei, gente, que isso? Tem que mudar isso. Né? E é isso que também que a Lilian falou, um mercado com tantas informações, um excesso de informação, a gente é bombardeado o tempo todo, né, com informações e marcas para todo lado. Por que não se destacar através da sua modelagem, do seu corte, né? Eu falo que a modelagem é sim fator de diferenciação. Você não fica fã de uma loja porque naquela loja você vai encontrar uma calça que te veste bem, que tem um caimento bom, o vestido, a pinça está no lugar. O que é isso? É o corte, é a modelagem. A gente está precisando lembrar as pessoas que uma roupa não nasce na prateleira de uma loja. Ela é feita por alguém, por mãos, por várias mãos, aliás. Né? A cadeia produtiva da moda é uma das que mais gera emprego de uma ponta a outra. E são várias pessoas que trabalham para que aquela roupa chegue até você. Né? E eu concordo com a Lilian. Eu acho que quando você tem uma roupa feita ou por você ou por alguém, né? Ou uma roupa que foi feita, que você herdou, que foi feita pela sua mãe, pela sua avó, você cuida com mais, você tem um cuidado maior, você tem um carinho, e aquela roupa pode perpetuar, né? Pode ficar ali por várias gerações. Eu acho que é a coisa mais sustentável que tem, né? A roupa como era feita antigamente, né? Que as pessoas cuidavam da roupa, né? Ela não era descartada, você tinha um cuidado e ela durava. A minha avó, no início do ano, eu até escrevi um texto
foi pro Brasil, foi pro Fashion Revolution, contando a minha avó tinha um vestido, minha avó está com 90 anos, vai fazer 91 agora no final do ano. A minha avó é uma cabeça para modelagem, assim, é uma coisa impressionante. Acho que eu nunca vou conseguir chegar, acho que no dedinho do pé dela, da sabedoria, assim, que ela tem, sabe? E a minha avó sempre fez as roupas dela, sempre. Desde que ela tem 13 anos de idade, que ela aprendeu centesimal, né? E depois, quando a minha bisavó aposentou, foi ela que assumiu a empresa. E aí a minha avó, no início, quando a gente começou a pandemia, em abril, ela estava com um vestido, um dia eu peguei ela na mesa da sala, a gente ficou isolado com ela no sítio dela, durante a quarentena, os primeiros meses, e aí um dia eu vi ela arrumando um vestido surrado de linho. Ela só faz roupa de linho ou algodão, só. Ela não usa tecido sintético. Ela fala, minha filha, se você quer ter uma roupa que dure para a vida inteira, faça roupas atemporais e tecidos naturais. E aí ela estava costurando, fechando um buraco que estava no meio do vestido, botando um retângulo. Eu falei, Vó, o que você está fazendo? Eu falei, estou reaproveitando esse vestido para que ele ganhe uma nova vida e dure muito mais tempo. Aí eu falei, gente, minha avó já usa todos esses conceitos de upcycling, de moda sustentável, é natural para ela. Ela dá uma aula. Eu falei, gente, eu tenho muito que comer muito arroz e feijão para chegar no dedinho do pé, assim, de conhecimento que ela tem, que é natural para ela. É isso que eu queria falar. Luísa, posso fazer uma última fala? Claro, pode complementar. Não, então, assim, para finalizar, eu queria falar que esse evento é sobre sustentabilidade, né? E é muito legal ter essa mesa aqui com essa visão sobre a diversidade, que é o que eu trabalho, porque eu acho que é muito importante a gente entender que sustentabilidade não é um conceito restrito ao meio ambiente. A sustentabilidade, ela é um conceito muito amplo, como é entendido hoje, né? Então, abarcar a diversidade, incluir práticas de mercado inclusivas, é ser sustentável, tratar bem o seu empregado, dar uma condição de trabalho justo, é ser sustentável. Então, a gente ampliar um pouco esse conceito, e também queria chamar a atenção para uma prática que, infelizmente, é muito comum entre os lojistas, que eu até falei para vocês que nos Estados Unidos eles chamam de performative inclusion, né? Que é as pessoas imaginarem que a diversidade, que esse movimento de abertura da produção para a diversidade é uma tendência, então eu vou embarcar nessa tendência, fazer uma propaganda na TV dizendo que eu sou uma empresa diversa, que eu abarco vários públicos, e, na verdade, você chega lá e não tem roupas, por exemplo, uma numeração maior, ou outras questões, né? Então, não adianta você adotar um discurso inclusivo se as práticas da sua empresa não são inclusivas. E, para fechar também, eu queria falar de integração, que eu acho que foi uma palavra que todas as quatro aqui falaram, né? É a integração. A gente não pode pensar em inclusão sem integração. É integrar o analógico ao digital, o físico ao digital, a educação ao mercado, o gordo ao magro, o preto ao branco. Então, é só com essa integração que eu consigo entender, por exemplo, novas abordagens e metodologias na modelagem, que eu concordo totalmente com a Lívia, é a alma de tudo do produto. Obrigada, Liana. Eu queria saber se Lilian, Ale, Carol, vocês querem deixar também um recado igual a Liana, aqui para quem for nos assistir. E aí eu já parto para finalizar. Tem alguém que gostaria de... Pode ir, Lilian. Só queria finalizar, só complementando também um pouco a fala da Liana na questão da sustentabilidade. De fato, existe essa impressão de que você está falando de impacto ambiental, quando, na verdade, a gente tem que olhar para todas as outras áreas. São 4 pilares, né? Então, econômico, o planetário, aí você, né, que é o impacto ambiental, aí você tem social, que é onde a gente fala de todas essas questões de inclusão, e o cultural, que ele não é oficialmente reconhecido, mas ele é a transformação de tudo, de todos os outros, né? Então, e essa questão mesmo da economia, do jeito que ela tem hoje esse foco, né? O foco do crescimento econômico é só voltado para o financeiro, e todas as outras questões de crescimento, né? O desenvolvimento humano, social, cultural,
Como é que isso não está nessa equação, né? Então, está muito errado a gente ficar colocando isso como uma métrica de desenvolvimento de um país, né? Isso falando de mundo inteiro, né? Anualmente, os países eles têm essa métrica financeira, né, de crescimento. Como é que a gente faz para começar a trazer isso, né? Porque eu acho que isso muito vem do público, né? Desse diálogo com o público. Como é que o público está entendendo tua marca? Como é que tua marca está chegando nesse público? Existe essa comunicação está clara, né? Você de repente faz tudo sustentável, bonitinho, legal, mas isso está chegando? Ele está entendendo o que você está fazendo? Então, eu queria deixar essa consideração, porque a comunicação hoje, né, nessa era do barulho que a gente está vivendo, né, de muita informação, a comunicação precisa ficar clara, né? É importante que as marcas saibam se comunicar com o consumidor para que haja essa transformação, porque o consumidor hoje ele tem muito poder de transformação e ele vai abraçar a sua causa se ele vê que você está na causa dele. Então é muito essa dinâmica é muito fundamental para a transformação. Então era isso que eu também queria complementar. Obrigada. Ale, pode ir. O meu recado é para o consumidor. Então, eu tenho uma sugestão muito importante, que eu considero muito importante, que todas as pessoas que forem consumir roupa comecem a exercitar o não falar. Ai, mas eu preciso mudar o meu corpo aqui, eu preciso mudar o meu corpo ali. Comece a procurar uma roupa que vista o seu corpo. E isso é a alma da roupa, isso é a modelagem. Então, encontre a sua roupa que respeita o seu corpo. A roupa que respeita o seu corpo, ela te veste. Você não tem que se adaptar à roupa. A roupa tem que ser feita para vestir. Então, isso é a minha palavra para os consumidores, que somos todos nós, né? Nós que fazemos também somos. Então, meu recado é esse. Obrigada, adorei conversar com vocês. Muito obrigada mesmo. É isso aí, né? Eu vou comentar no final. Deixa para a Carol dar o seu recado aqui primeiro. Eu mudo, tirei. Bom, o meu recado então vai para quem está começando, para quem está pensando em trabalhar, quem está querendo empreender, né? Pensando em criar uma marca, um ateliê sob medida. Eu falo que independente do caminho que você vai seguir, se você quer criar uma confecção, sua própria marca, né? Aprenda a modelagem. Vai estudar, vai entender os diferentes tipos de corpos que existem, que não é só o corpo padrão que existe, né? Realmente olhe para o outro com outro olhar, né? Tente enxergar o que está além das aparências, né? Porque tem um campo, eu acho que tem um campo que a gente pode explorar. Eu acho que o mundo nunca vai deixar de vestir e de comer. Sempre vai ter mercado. Mas eu acho que cabe a cada um saber enxergar além, encontrar as oportunidades, né? E ter esse olhar mais empático para o outro. Né? Porque, por exemplo, eu sempre me considerei imperfeita. Eu carrego a palavra imperfeição no nome da minha doença. Sempre me considerei imperfeita e isso que a Ale falou, eu sempre tentei, mas eu preciso esconder a minha perna, porque a minha perna é torta, eu tenho um peito de pomba, eu tô com muito peito. Eu mesma tentava esconder porque eu não me encaixava nesse corpo padrão que é imposto pra gente. E aí a gente precisa realmente olhar com mais carinho pra gente, enxergar que a gente tem uma grande... que é um grande presente a gente estar aqui hoje em dia, que a vida é o maior presente que a gente podia ter, né? Então a gente tem que agradecer e valorizar a gente e o que a gente pode compartilhar de bom para deixar alguma coisa para esse mundo, né? Então acho que é isso. Vamos estudar modelagem, aprende centesimal também.
E é isso, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, fiquei muito honrada pelo convite de conversar, de participar dessa mesa com todos vocês. Eu sempre acompanhei o Brasil Eco Fashion Week desde a primeira edição. Infelizmente, no ano passado eu não pude ir por causa da minha fratura, mas eu fiquei muito feliz e espero que eu possa ter contribuído aí também positivamente com vocês. Muito obrigada também, viu, gente? Foi um prazer. Bom, depois da fala de todas vocês aqui, só tenho a agradecer a presença de todas, as falas aqui todas me representam, né? E o recado que eu quero deixar para todos que estão nos assistindo é que roupa tem que vestir o nosso corpo, né? É exatamente isso que a Lê trouxe, que a gente tem que ter em mente aqui, porque todos nós aqui estamos como profissionais, mas também somos consumidoras. Então, é muito importante a gente também colocar isso em prática sempre, né? E como a Carol falou, todos nós precisamos entender sobre modelagem, né? Para entender como é que é esse caimento para o nosso corpo, né? Porque quando dizerem para a gente que não é possível, a gente fala, não, é possível, né? Então, e poder mostrar isso, né? Super importante. E eu queria deixar aqui para quem quiser entender um pouco mais sobre tudo que a gente tem falado aqui, né, sobre o conceito de design universal, também procurar sobre o conceito de moda plural, que é o que a gente está falando aqui, que é essa desconstrução da padronização dos corpos e desse ideal de beleza, né? Sem essa desconstrução, a gente não consegue trabalhar o design universal, porque a gente precisa, como a Liana que trouxe também, né, desconstruir tudo aquilo que nos for ensinado sobre esses corpos, né, sobre esse corpo padrão, sobre essa beleza padrão também, né, e para essa desconstrução a gente precisa também fazer essa desconstrução com nós mesmos em primeiro lugar, né, para que de fato a gente consiga ter esse pensamento universal, que nada mais é, como foi falado aqui também, esse olhar para cada um dos corpos, né? Então, esse universal, na verdade, quer dizer muito dessa integração, né, e reconhecimento de todos os corpos existentes, né? E não ficar focado só nesse corpo padrão, né? Que esse mercado nos diz, né? Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar para que vocês, se quiserem saber mais informações, também nos procurar pelo Relab Criativo, que é @relab.criativo, ou pelo e-mail também, que é o relabcriativo@gmail.com, né? A gente está muito ali aberto para quem esse papo tenha despertado esses insights e queira desconstruir com a gente também. E, bom, é isso então, gente. Agradeço a presença de todos aqui que participaram aqui com a gente e até uma próxima, né?